Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o pecado não tem tanto peso assim? A verdade, muitas vezes ignorada, é que alguns pecados não apenas desagradam a Deus, mas também destroem vidas. Pecados abomináveis como a mentira, a inveja e a rebeldia não são pequenos deslizes. Eles abrem portas para dores, distâncias espirituais e, pior ainda, nos afastam do propósito que fomos chamados para viver. Mas, e se houvesse uma maneira prática de vencê-los de uma vez por todas? Neste conteúdo, você vai descobrir como identificar esses pecados que Deus abomina, entender o impacto deles em sua vida e, o mais importante, aprender ferramentas poderosas para vencê-los. Aqui, nada de mensagens vagas. Vamos direto ao ponto, abordando as tentações reais que enfrentamos todos os dias e como superá-las. Então, se você está cansado de cair nos mesmos erros e quer uma transformação verdadeira, você está no lugar certo. Prepare-se para encarar verdades que vão mudar sua perspectiva. Evitar o pecado é mais do que uma questão espiritual. É um caminho para preservar a conexão com Deus e viver uma vida cheia de propósito. Pecados abomináveis como a mentira e a rebeldia não são apenas desvios morais, mas rachaduras na ponte que nos liga ao Criador. Quando alguém mente, por menor que seja a falsidade, está escolhendo se afastar da verdade absoluta que Deus representa. Imagine uma árvore robusta com raízes profundas. Cada pecado, por mais insignificante que pareça, é como um cupim que corrói a força dessa árvore. Não seria sábio proteger nossas raízes para não perder o fruto? A Bíblia é clara ao afirmar que o salário do pecado é a morte, e não estamos falando apenas da morte física, mas de uma separação eterna da presença divina. Quando mentimos ou agimos com rebeldia, nos colocamos em uma posição de oposição direta a Deus. Pense no exemplo cotidiano de uma amizade. Se você engana um amigo, não sente que a relação esfria? O mesmo acontece com Deus. Para vencer o pecado e reconstruir essa relação, precisamos praticar a verdade e rejeitar qualquer forma de engano, e não para por aí. Ao evitar pecados que Deus abomina, como aqueles ligados à imoralidade ou à carne, damos espaço para a graça agir em nossas vidas. Um bom exercício é refletir sobre as áreas onde podemos estar errando. Será que tenho sido honesto nos pequenos detalhes? Será que minha rebeldia contra uma autoridade não é um reflexo de algo mais profundo? Perceba que o caminho para vencer o pecado é intencional, como ajustar uma bússola que aponta para o norte. Afinal, pequenos ajustes podem nos livrar de grandes tempestades. Mas por que a mentira, em específico, é tão perigosa? Vamos mergulhar nesse aspecto a seguir. Pecado da mentira. A mentira, por mais inocente que pareça, carrega um poder destrutivo que frequentemente subestimamos. A história de Ananias e Safira é um exemplo clássico. Eles mentiram sobre algo aparentemente pequeno, mas as consequências foram catastróficas. Isso nos ensina que mentir é um ato de desobediência direta a Deus, um dos pecados abomináveis que ele rejeita. No dia a dia, pode parecer tentador distorcer a verdade para escapar de um problema. Mas será que isso realmente vale a pena? Cada mentira é como um nó na corda que nos conecta ao céu. Quanto mais nós damos, mais difícil é desatá-los. Além disso, a mentira corrói a confiança, seja em nossos relacionamentos com outras pessoas ou com Deus. Imagine alguém que constantemente mente no trabalho. Pode até conseguir pequenos ganhos momentâneos, mas, cedo ou tarde, a verdade vem à tona e a credibilidade desaparece. O mesmo acontece espiritualmente. Queremos vencer o pecado e nos libertar das tentações, mas continuamos nos enredando em falsidades. A solução está em cultivar um compromisso inabalável com a verdade, mesmo quando isso exigir coragem ou sacrifício. Quer saber um passo prático? Antes de falar, pense: isso glorifica a Deus
ou apenas me beneficia? Essa simples pergunta pode transformar nossa maneira de agir. Outra ideia é fazer um inventário das meias-verdades que contamos durante a semana. Reconhecer os erros é o primeiro passo para vencê-los. Agora, se a mentira parece grave, que tal falarmos de outro problema igualmente devastador? Egoísmo. O egoísmo é como uma parede invisível que construímos ao nosso redor, nos isolando das pessoas e principalmente de Deus. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos mostra o contraste entre o egoísmo e o amor ao próximo. Enquanto alguns passaram pelo homem ferido sem mover um dedo, o samaritano agiu, deixando claro que a compaixão vence o egoísmo. Quantas vezes no nosso dia a dia escolhemos ignorar as necessidades ao nosso redor, justificando com a falta de tempo ou recursos? Mas será que não poderíamos, ao menos, oferecer uma palavra de apoio ou uma ajuda simples? A falta de compaixão não apenas endurece o coração, mas também fecha portas para as bênçãos divinas. Imagine um lago que não recebe nem doa água. Ele acaba estagnado, sem vida. Assim, é uma pessoa egoísta, presa em seu mundo, sem experimentar a alegria de compartilhar. Deus nos chama a vencer o pecado do egoísmo por meio de ações práticas. Doe um pouco do seu tempo, ajude um vizinho ou mesmo ore por alguém que esteja em dificuldade. São gestos pequenos, mas que têm um impacto eterno. O egoísmo é um dos pecados que Deus abomina, porque ele nos desconecta do propósito de amar como ele ama. E, ao abraçar a generosidade, começamos a nos libertar de suas correntes. Então, por que não fazer algo diferente hoje? Que tal olhar para alguém com empatia e agir? É nesse exercício que começamos a superar o pecado da carne. Mas o que acontece quando, em vez de ajudar, invejamos quem está à nossa frente? Vamos explorar essa questão. Inveja. A inveja é um veneno silencioso que destrói de dentro para fora, corroendo a alma e distorcendo nossa visão do que realmente importa. O exemplo de Saul no Antigo Testamento é marcante. Ele permitiu que a inveja de Davi consumisse seu coração, ao invés de celebrar as vitórias de seu povo. Esse sentimento o levou a tomar decisões irracionais, afastando-o de Deus e destruindo sua liderança. A inveja pode parecer inofensiva no início, mas, se alimentada, nos transforma em pessoas amargas, incapazes de reconhecer as bênçãos que já temos. No cotidiano é fácil cair nessa armadilha. Ver alguém conquistando algo que desejamos pode despertar aquele incômodo no coração. Mas o que Deus espera de nós é uma atitude oposta, que celebremos com os outros, como se as vitórias deles também fossem nossas. Uma boa prática é, sempre que sentir inveja, substituir o sentimento por gratidão. Por exemplo, em vez de questionar por que ele e não eu, Zrenia pergunte-se: o que posso aprender com a jornada dele? Esse simples ato nos ajuda a vencer as tentações do coração e a focar no nosso próprio caminho. A inveja é um dos pecados que Deus abomina porque nos separa da alegria de viver em comunhão. Quando deixamos de invejar e aprendemos a nos alegrar com as bênçãos alheias, experimentamos uma paz que não se compra. Que tal começar hoje? Faça uma lista de 3 pessoas por quem você sente admiração e agradeça a Deus pela vida delas. Ao invés de invejar, escolha se inspirar. Mas se a inveja já é tão destrutiva, imagine a rebeldia. Vamos entender por que ela é comparada à feitiçaria. Rebeldia. A rebeldia é como uma faísca que pode incendiar toda uma floresta, e a Bíblia é clara ao compará-la à feitiçaria. O exemplo de Corá e sua revolta contra Moisés ilustra bem isso. O desejo de desafiar a autoridade divina não apenas trouxe julgamento severo, mas também destruição para aqueles que o seguiram. Rebeldia é mais do que uma atitude de oposição. É uma forma de rejeitar o plano de Deus, criando um caminho que só leva ao caos. Assim como Corá,
Muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor, mas será que estamos prontos para lidar com as consequências? No dia a dia, a rebeldia pode aparecer de maneiras sutis, como ignorar conselhos ou desprezar lideranças que Deus colocou sobre nós. Pense naquele momento em que desobedecemos a uma orientação clara, achando que estávamos sendo espertos, mas tudo acabou desmoronando. A verdade é que rebeldia é um pecado que nos afasta de Deus e nos coloca em rota de colisão com sua vontade. Vencer esse pecado exige humildade, reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor e aprender a confiar na direção de Deus, mesmo quando não entendemos os motivos. Superar a rebeldia é um ato de entrega. Uma ideia prática é começar ouvindo mais e questionando menos. Pergunte-se: será que essa decisão vai me alinhar com os planos de Deus ou afastar-me deles? Além disso, ore pedindo sabedoria para identificar atitudes rebeldes em seu coração e coragem para mudá-las. Afinal, a submissão ao que é certo nos liberta das consequências do orgulho. Agora que vimos esses pecados terríveis, o que você acha de dar um passo adiante e aprender como evitar cair em todos eles? Os pecados abomináveis que discutimos aqui não apenas desagradam a Deus, mas também carregam consequências devastadoras para nossas vidas. Então, que tal refletir? Você está disposto a continuar carregando os pesos que esses erros trazem? Ou quer experimentar a liberdade de viver alinhado ao propósito divino? Pense em como seria sua vida sem as correntes da mentira, da inveja ou do egoísmo. Não parece libertador? Deixe essa mensagem transformar suas ações. Comece hoje. Identifique os pontos que precisam de mudança, peça a Deus por sabedoria e força, e lembre-se de que a vitória sobre o pecado está ao alcance daqueles que perseveram. Como você vai aplicar tudo o que aprendeu aqui? Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências, pois sua jornada pode inspirar outras pessoas a também buscar a mudança. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você vai continuar recebendo conteúdos que te ajudarão a vencer as tentações, superar o pecado da carne e viver uma vida que glorifique a Deus. Vamos caminhar juntos nessa jornada de transformação.